Nesta aula vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 4. Na figura, temos o gráfico das funções do exercício anterior no primeiro quadrante. A função y² igual a 2x divide o quadrado em duas regiões. Calcule os volumes dos sólidos gerados quando essas regiões giram em torno da reta x igual a 2. Ao contrário dos exercícios resolvidos até agora, quando giramos regiões em torno do eixo x, neste vamos girar regiões em torno da reta x igual a 2. A função y² igual a x divide o quadrado mostrado em duas regiões, que devemos girar em torno da reta x igual a 2. Como o giro será horizontal, vamos expressar x como função de y, e a função pode ser escrita como? Passando o 2 para o outro lado, vai dividir, então x vai ser y² sobre 2. Vamos chamar de 1 a área inferior e de 2 a área superior. Se girarmos a área 1 em torno da reta x igual a 2, teremos um sólido como o mostrado na figura. Se o cortarmos em fatias infinitesimais horizontais, teremos discos de espessura dy. O raio desse disco será a diferença entre as funções x igual a 2 e x igual a y² sobre 2. O volume deste elemento é dV igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio vai ser 2 menos y² sobre 2 elevado ao quadrado vezes a espessura dy. E dá π vezes. Nós temos aí o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro. 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes o primeiro, 2, vezes o segundo, y² sobre 2, mais o quadrado do segundo termo, mais y elevado à quarta sobre 4, dy. Que dá π vezes 4, podemos cancelar o 2, um dos dois aí, fica só 2 em cima, então fica menos 2y² mais y elevado à quarta sobre 4, vezes dy. Integrando este elemento entre y igual a 0 e y igual a 2, teremos o volume do sólido. Então, o volume V1 vai ser integral de 0 a 2 de π vezes 4 menos 2y² mais y elevado à quarta sobre 4 dy. Que dá π vezes a integral de 4 é 4y, lembrando que a variável agora é y, menos 2 vezes a integral de y² y³ sobre 3, mais 1/4 vezes a integral de y elevado à quarta e y elevado a 5 sobre 5. Que dá π vezes 4y, menos 2/3 de y elevado ao cubo, e 4 vezes 5 dá 20, então fica y elevado a 5 sobre 20, que eu vou integrar de 0 até 2. Então dá π vezes, quando o y for 2, vai ficar 4 vezes 2, menos 2/3 vezes 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado a 5 sobre 20. Menos quando o y for 0, 4 vezes 0, menos 2/3 vezes 0 ao cubo, mais 0 elevado a 5 sobre 20. E dá π vezes 4 vezes 2 dá 8. 2 elevado ao cubo dá 8, vezes 2 dá 16, então fica menos 16/3. 2 elevado a 5 dá 32, então mais 32 sobre 20, e o outro termo se anula. Tirando o mínimo múltiplo comum aí dá 60, é o número que é divisível por 3 e por 20 ao mesmo tempo. 60 dividido por 1 dá 60 vezes 8, 480, menos 60 dividido por 3 dá 20, vezes 16 dá 320, mais 60 dividido por 20 dá 3, vezes 32, mais 96. Se a gente somar 480 menos 320 mais 96 dá 256. Então fica 256 sobre 60 vezes π. Podemos dividir por 4 os dois. 256 dividido por 4 dá 64.
E o 60 por 4 dá 15, então dá 64 sobre 15 vezes π. Esse é o volume do primeiro sólido. Girando a região 2 em torno da reta x igual a 2, o sólido de revolução gerado é mostrado. Se cortarmos este sólido em fatias horizontais infinitesimais, teremos discos de espessura dy com um furo. O volume desse elemento é igual ao volume de um disco de raio 2, né? Um disco maciço de raio 2, menos o volume do furo, que também tem forma de disco. O raio do furo é igual à diferença entre a função x igual a 2 e x igual a y ao quadrado sobre 2. Então, o volume deste elemento será dv igual a π vezes 2 ao quadrado dy, o volume do disco inteiro, né, de raio 2, menos π vezes 2 menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado dy, que é o volume do furo. 2 ao quadrado é 4, então fica 4π dy menos π vezes. Aí, novamente, nós temos o quadrado da diferença, vai ficar 4 menos 2 vezes y ao quadrado sobre 2, mais y elevado a 4 sobre 4, dy, igual ao anterior. Então, fica 4π dy menos π vezes 4 menos 2y ao quadrado, mais y elevado a 4 sobre 4, dy. A gente pode colocar o π e o dy em evidência aí. Então, fica π vezes 4. Como tem o menos π, né, na multiplicação aí da segunda parte, vai trocar o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Então, fica menos 4 mais 2y ao quadrado menos y elevado a 4 sobre 4 dy. Eu posso cancelar o 4 com o menos 4. Então, o resultado é π vezes 2y ao quadrado menos y elevado a 4 sobre 4 dy. Integrando esse elemento entre y igual a 0 e y igual a 2, teremos o volume deste sólido. Então, o V2 vai ser integral de 0 até 2 de π vezes 2y ao quadrado menos y elevado a 4 sobre 4 dy, que dá π vezes 2 vezes o integral de y elevado ao quadrado é y elevado ao cubo sobre 3 menos 1/4 vezes a integral de y elevado a 4 é y elevado a 5 sobre 5, que dá π vezes 2/3 vezes y elevado ao cubo, e 4 vezes 5 dá 20, menos 1 sobre 20, y elevado a 5, que eu vou integrar de 0 até 2. Então, dá π vezes, quando o y for 2, 2/3 vezes 2 elevado ao cubo, menos 1 sobre 20, vezes 2 elevado a 5, menos quando o y for 0, 2/3 vezes 0 elevado ao cubo, menos 1 sobre 20, 0 elevado a 5. 2 elevado ao cubo dá 8, vezes 2 dá 16, então fica π vezes 16 sobre 3. 2 elevado a 5 é 32, menos 32 sobre 20, e o outro termo dá 0. Tirando o mínimo comum aí dá 60. 60 dividido por 3 dá 20, vezes 16 dá 320, menos 60 dividido por 20 dá 3 vezes 32, 96. 320 menos 96 dá 224 sobre 60 π. Podemos dividir ambos por 4, né? 224 dividido por 4 dá 56 e 60 dividido por 4 dá 15 vezes π. Então, esse é o volume do segundo sólido. Para termos certeza de que o resultado obtido é correto, vamos fazer uma verificação. Se juntarmos os dois sólidos de revolução, o resultado será um cilindro de raio igual a 2 e de altura também igual a 2. O volume de um cilindro é igual ao produto da área de sua base vezes a altura. Um cilindro como este terá o volume igual a π vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2, que dá 8π. Então, a soma dos volumes calculados deve ser igual a este valor. V1 mais V2 vai ser
64 sobre 15π mais 56 sobre 15π e dá 120 sobre 15π. Se a gente dividir 120 por 15 dá 8. Então o resultado é 8π, confirmando nossas expectativas. Agora, tente resolver o seguinte exercício. Número 5. Considere a circunferência y menos 2 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1. Se girarmos a região delimitada por essa curva em torno do eixo x, o sólido gerado em forma de rosquinha é chamado de toro. Calcule o volume desse sólido utilizando o método do disco.